Estamos aqui com a dubladora Michelle Giudice. Michelle, um prazer receber você novamente. Antes eu não tinha recebido, eu tinha ido ao seu encontro, né? Que foi em Campina Grande, um evento. Inclusive, eu tô com a camisa do evento, que é o Encontro Nippon, que você participou. Vamos começar com aquela apresentação básica. Como é que você se apresenta? Eu sou a Michelle Giudice, eu sou dubladora há mais ou menos 12 anos. Comecei a minha carreira de atriz quando eu era novinha. Quando eu tinha 3 anos, eu fui contratada pelo Silvio Santos para fazer parte do Bom de Companhia, na época que a Jaqueline Petkovic que apresentava. Fiquei lá durante 5 anos da minha vida, depois eu fiz Praça é Nossa, depois eu fiz novela, fiz cinema e fui contratada de uma empresa de teatro musical infantil, fiz evento no Hop Hari. E aí, nesse meio tempo, me indicaram para fazer um teste de locução na Vox Mundi para o canal Discovery Kids. Era para ser a voz do canal Discovery Kids. Aquela voz que fica falando Lace, então, segunda a sexta, aqui no Discovery Kids. Era isso. Aí, e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem. E aí eu me encantei por esse mundo, fui me especializar, aprender melhor. E tô aí até hoje. Quem quiser ver no YouTube, tem seu vídeo participando lá da Praça é Nossa. E também devem ter vídeos você participando com a Jaqueline. Inclusive, marcou a infância de muita gente. Que foi, Gug? Vem brincar comigo. Não, eu quero brincar de boneca. Ah, não, de boneca eu brinco. Você acredita que essa parte artística na sua infância foi derradeira para que você chegasse a ser dubladora? Ah, com certeza. Na dublagem a gente junta 2 habilidades, né? A habilidade da interpretação e a habilidade de sincar uma frase num idioma na boca de outro idioma. Se você não tem a base da interpretação, aquilo vai te perseguir a carreira inteira, assim, sabe? Os grandes dubladores que a gente admira, que o próprio pessoal do meio e o público gosta muito, são sempre excelentes atores, primeiro, antes de tudo, sabe? Então, o lip sync, a gente costuma dizer que a gente tem a ajuda da tecnologia, os técnicos de áudio ajudam a gente pra caramba nessa parte também. E na parte da interpretação não tem muito o que se fazer, o diretor vai te guiar, vai te instigar, vai te dizer o que você tem que fazer, mas se você não souber executar, não tem como. Então, essa parte da TV foi crucial, foi onde eu aprendi. A maioria das coisas que eu sei sobre interpretação hoje foi no SBT, no teatro também, nesses 5 anos que eu fiquei aí viajando pelo Brasil, e a gente ficou em cartaz na Argentina também, então eu pude conhecer o teatro numa outra cultura. Então, com certeza foi crucial para eu me tornar a dubladora que eu sou hoje. Vamos fazer aquele checklist de papéis, né? Vou citando alguns. Se eu errar, você... Não foi esse não. E, de qualquer forma, você vai adicionando um pouco nessa lista, tá? Você fez... Um dos mais conhecidos seria a Nami, de League of Legends. Você fez no Elseworld também, foi a Eve. A Princesa Ember em Princesinha Sofia. A Laguna em Monster High. A Sansa Stark no Game of Thrones a partir da 6ª temporada. Você fez a Deusa Palas no Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Serena do Pokémon. E diversos outros papéis que o pessoal marca muito. Você tem um verbete no Disneypedia, que é o pessoal da Disney que sai pegando os papéis e tal. E eu acho isso muito legal. Você tem muita participação na Disney, é isso? Eu sou a dubladora oficial da Dove Cameron na Disney. Então, tudo que ela fez pra Disney fui eu que dublei. Então, ela começou em Live Mad, que era uma série que ela fazia gêmeas. Depois ela fez Cloud9. Depois ela fez a trilogia, que é bem famosa, de Descendentes. Que são os filhos dos vilões. Depois, ela é a principalzinha, era dos Descendentes? Ela era a principal, isso. É a filha da Malévola. Aí depois ela fez uma participação em Agentes da S.H.I.E.L.D. e fez a voz da Fantasma-Aranha no desenho Marvel Rising. Tudo isso fui eu que dublei ela. Agora, quando se fala em Disney, se fala de critério. Que eles são extremamente criteriosos, eles mesmos de fora fazem a análise de quem serão os dubladores e tal. Bate uma responsabilidadezinha a mais, sabendo que você está trabalhando com essa marca? Bate super, né? Além de o pessoal da Disney ser muito criterioso, as pessoas que cuidam da dublagem pela empresa Disney serem criteriosas, os profissionais que são contratados pelo estúdio que trabalha para a Disney, que é a TV Group, são profissionais de alto nível, assim, extremamente conceituados e extremamente exigentes.
Então, a gente tem que apresentar um nível de trabalho muito alto para eles aprovarem. Então, é uma mega responsabilidade, assim. A gente se esforça muito, se dedica. E quando você começa a trabalhar com esse tipo de profissional, com esse tipo de diretor e esse tipo de técnico de áudio, a sua visão do mercado muda um pouco, assim. A sua visão do mercado e a sua visão da função especificamente. Então, eu sempre falo que eu dublava de um jeito antes de começar a dublar na TV Group. E depois eu mudei completamente, assim, a minha visão e o meu jeito de dublar. Então, além de ser uma responsabilidade, é um prazer, uma honra gigantesca. Você também, como eu citei, 2 personagens de games, né? A Nami, a Eve do Elsword. Esse processo de inserir voz nos games, ele é mais complicado? Quais são as diferenças principais? Por um lado, ele é mais complicado. Artisticamente, ele é mais complicado e talvez tecnicamente ele seja um pouco mais simples, apesar de ser difícil. Consegui explicar? Ele é mais simples, mas ele continua sendo difícil. A maior diferença é que a gente não tem a imagem quando a gente localiza o game. Então, tudo que você precisa captar de interpretação precisa ser através do áudio e através do que o diretor te diz sobre o game ou sobre a cena específica. Então, a gente tem que confiar bastante no diretor. Quando o diretor fala assim, não, pode fazer mais brava porque ela vai estar mais brava. Você tem que confiar e tem que fazer mais brava, entendeu? E na parte tecnicamente, você precisa, depende do áudio. Tem áudio que é livre, que você pode fazer do jeito que você quiser. Tem áudio que você precisa seguir exatamente igual ao áudio original. Então, pausa exatamente no mesmo lugar, ritmo, precisa começar e terminar junto. Então, é um outro tipo de técnica. Ao invés de você sincar com a imagem, você tem que sincar com a onda. E tem alguns que você tem um pouco de liberdade. Você pode passar, 10%. Ou encurtar 10%. Então, depende do tipo de áudio, do tipo de arquivo, como a gente chama. A maior dificuldade é essa, que você tem que captar tudo pelo áudio, então você tem que mudar a chavinha, assim, quando você está dublando. A imagem é extremamente importante, tão importante quanto o áudio, e quando você vai localizar, você tem que focar ali na onda e focar no áudio. Eu fico imaginando que a sincronia em si, com a boquinha, assim, que vocês não têm a referência da imagem, deve ser extremamente complicado. Mas isso aí já é um papel para, quem sabe, o cara que vai, o técnico se virar, né? Vocês fazem o papel melhor que vocês podem, justamente porque a referência é só o áudio, mas a sincronia é eles que se virem por lá, né? Não, a gente tem que sincronizar, mas, por exemplo, se ficou um pouco curto, só um pouco, aí às vezes não vale a pena você refazer o áudio, talvez comprometer a interpretação, só porque a fala ficou um pouquinho curta. Aí o técnico de áudio vai lá e dá uma esticadinha para você, ou uma encurtadinha, ou principalmente, às vezes tem um bifão enorme, assim, um texto muito grande que você vai fazer, e aí você erra alguma coisa na terceira linha. Aí o técnico fala, dá para valer aqui, você pode fazer a partir daqui. Isso é uma baita ajuda, porque daí, às vezes, esse texto enorme para você fazer direto é difícil, e aí, nisso, o técnico ajuda pra caramba. Vamos falar um pouco da Nami, que é um personagem extremamente conhecido, principalmente porque League of Legends é um dos jogos mais conhecidos do mundo, e a Nami foi o personagem que recebeu a skin, que é a skin Yara, que é uma skin em homenagem à cultura brasileira. Eles fizeram um processo de divulgação enorme, falando que, olha aqui, estamos homenageando o Brasil, a cultura, o folclore e tal. Em vários eventos, você é bem anunciada como a dubladora da Nami. Eu queria que você falasse desse personagem, como foi importante para você e como é receber o carinho dos fãs de League of Legends. Primeiro que, assim, foi o primeiro trabalho em game que eu fiz. Então, já seria especial só por conta disso. E ainda por cima, com fãs tão maravilhosos, League of Legends tem os melhores fãs possíveis, assim. Então, eles me mandam muita mensagem, é um carinho sem igual, assim. E às vezes eu fico até assim, eu falo assim, gente, eu tô tão emocionada que eu nem sei o que falar pra pessoa, sabe? E o lance da skin da Nami Yara mostra o quão atenciosos eles são com o Brasil, sabe?
a gente, né, nessa globalização, a gente acaba conhecendo as outras culturas e às vezes dando até um pouco mais de importância para as outras culturas do que para a nossa própria. Então, quando uma empresa como essa, de outro país internacional, que vem e fala assim, não, mas a gente vai fazer sim para a cultura de vocês, porque vocês são importantes. Isso pra gente é uma baita representatividade e é uma baita mensagem que fica, né? Pra gente também olhar pra nossa cultura e dar valor. Qual é a voz, a fala que o pessoal mais pede pra você fazer dela? Oceanos, espalhem-se! Ou tem também o maré alta. Tem alguns que pedem pra eu fazer a risadinha. Tem várias que eles gostam. Eles gostam também do bafo de baleia. Ou do humanos e o seu... acho que são esses que eles mais pedem. Eu confesso que eu jogava bastante com esse personagem. Eu larguei o jogo porque realmente é um jogo extremamente viciante. E porque é bom, porque o jogo é excelente. E eu jogava muito com a Nami. E eu gostava muito da skin da Yara, justamente achei uma homenagem muito bacana, uma atenção muito legal. Enfim, outro papel muito forte que você fez foi a Sansa Stark. Você pegou a partir da sexta temporada. E o que é legal, você tem um canal no YouTube em que você explicou que para você chegar no processo da personagem, você reviu qual foi toda a trajetória da personagem, porque era importante entender que naquele momento ela era uma coisa e no momento passado ela era outra. Eu queria que você falasse um pouco desse personagem e também desse processo. Produtos como Game of Thrones, em que muitos personagens morrem, geralmente os personagens que ficam, eles têm uma curva dramática fenomenal, assim. E a Sansa, eu acho que talvez ela seja o maior exemplo de curva dramática da série inteira, assim. Não, tem outros que têm curva dramática boa, mas ela, pra mim, é a melhor referência, assim. Porque ela começa extremamente princesa, extremamente fútil, extremamente preocupada com o casamento, com se o menino vai gostar dela e se ela vai ser uma boa princesa, se ela vai atender aos padrões, né? E conseguir ser boa naquilo. E ela termina sendo, de fato, uma rainha do norte que comanda, que não é uma princesa, né? Eu acho que tem diferença entre uma mulher que só cumpre o seu papel de mulher e uma mulher que está cumprindo o papel de mulher e o de homem, teoricamente, né, na nossa cabeça, e está comandando o bagulho todo. Então, assim, eu precisava entender, quando eu peguei ela não estava na fase final, mas ela já estava ali muito evoluída. Ela já estava calejada, ela já tinha passado por muita coisa, ela já tinha sofrido pra caramba. Então ela já tava assim, meio que foda-se o mundo, agora eu vou tomar o meu lugar, entendeu? E eu precisava entender especificamente como que ela chegou nessa etapa, o que fez com que ela chegasse nesse nível de personalidade, de atitude e de postura, sabe? Então por isso que eu quis rever a série inteira pra me apropriar, assim, da história dela e de como que ela se transformou no que ela estava sendo naquele momento. Eu acho interessante porque a gente sabe que a dublagem, vários dubladores que a gente já entrevistou, falam sempre que tem um processo meio que automático. Chega lá, faz o papel, chega lá, faz o papel. Até porque, de fato, tem muito volume de trabalho, tem muitas coisas que não dá para você precisar tanto. Mas é interessante quando a gente vê que a preocupação que alguns papéis exigem, que é realmente você aprofundar sabendo que é uma série muito importante. Game of Thrones, se não me engano, foi a série mais vista do mundo, pelo menos na época dela era a mais vista do mundo. E é interessante, tem essa preocupação a mais quando realmente o conteúdo exige um pouco mais, não é isso? E a hipocrisia a gente falar que não, sabe? É a mesma coisa que você fala assim, ó, você faz 2 mais 2 é 4 todo dia. 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. Quando você vai fazer 4 mais 4 é 8, você fala, pera, deixa eu prestar atenção que agora 4 mais 4 é 8. Porque acontece em todos os trabalhos. Quando você faz aquilo na sua rotina, sempre a mesma coisa, ou sempre alguma coisa que você já está acostumado a fazer, você tende a ligar a chavinha de vamos fazer o que eu faço todos os dias. E isso não significa que a gente não deu o nosso melhor fazendo aquilo.
significa simplesmente que é uma coisa que você já faz todos os dias. Aí, quando você vai fazer uma coisa que é diferente do que o que você faz todos os dias, você não pode ligar essa chavinha. Você vai continuar dando o seu melhor, só que você precisa ligar outra chavinha. Então, você precisa de outra ferramenta, digamos assim. Eu acho que é bem isso. Não é questão de você dar o seu melhor ou não. A gente dá o nosso melhor em todos os trabalhos que a gente faz. Só que em alguns trabalhos você precisa da ferramenta que você usa todos os dias e em alguns outros trabalhos você vai precisar de uma outra ferramenta que não é a que você usa todo dia. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não se trata do que eu quero, mas do que a honra exige. E o que a honra exige? Exige que eu defenda minha família dos que nos fariam mal. Que eu defenda o norte daqueles que nos trairiam. Achei perfeita a colocação. Mas, enfim, temos um outro papel que é a deusa Palas. Porque eu acho que é um papel muito importante. Pelo fato de que todo dublador que eu entrevisto coloca o Cavaleiro do Zodíaco como um grande marco da dublagem. Que foi o momento em que os dubladores passaram a ser conhecidos pelos rostos, passaram a aparecer em revistas, passaram a frequentar eventos e terem fãs, diversos fãs. E aí você recebeu a responsabilidade de pegar uma personagem importante, né? Que é uma deusa, numa etapa de renovação do Cavaleiro do Zodíaco. Como foi isso pra você? Ai, foi incrível. E eu sempre falo que tudo que é legal na minha carreira sempre veio com um plus. Porque só o fato de dublar Cavaleiros do Zodíaco já seria uma honra. E ainda por cima, dublar uma personagem em que eu fiz as três fases dela, eu dublei ela sendo criança, sendo adolescente e sendo adulta, é mais legal ainda. Por isso que eu sempre falo que vem o bônus, né? Então, assim, Cavaleiros do Zodíaco é icônico, não tem como. Também é um dos trabalhos pelo qual mais me reconhecem, assim. Sempre tem alguém que fala, nossa, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então, foi muito legal. E também foi um desafiozinho, assim, de eu ter que pensar que eu ia fazer as três fases dela. Graças a Deus, eu sabia isso desde o início. O Hermes me avisou logo no teste. Eu já fiz o teste para fazer as três fases. Então, ainda bem que eu sabia desde o início. E aí eu pude me planejar. Fazer a voz dela bem criança, sabe? Definir bem as vozes que eu ia fazer para cada fase. Então foi muito legal, muito divertido. Me corrija se eu estiver errado, mas pela minha percepção, as dubladoras mulheres elas têm mais facilidade digamos, tem mais uma elasticidade maior para fazer personagens em maiores fases, né? Eu vejo assim que os adultos, por exemplo, quando você está mais velho, sua voz fica muito grave a ponto de que você de forma nenhuma consiga fazer uma criança, ao passo que as dubladoras mulheres elas conseguem, né? Sim, faz muito sentido isso. E tem mulheres que fazem voz de menino-criança e que daí elas são muito estimadas no mercado, assim. É quase que uma especialidade, assim, sabe? Quando fala assim, eu preciso de alguém que faça voz de menino-criança. Você tem, sei lá, 3 ou 4 opções que são ali as opções certeiras que com certeza vão mandar muito bem, vai ficar muito bom. Então, é quase uma especialidade. Até porque o menino ele cresce, a voz muda, né? A menina, se ela já for adulta, a voz vai ficar fixa por muitos anos. Então, se você prevê que é um desenho, uma série, alguma coisa que vai durar muito tempo, talvez seja arriscado colocar um menino, né? Sim, exatamente. Só que a gente sofre também com o contrário. Por exemplo, eu, principalmente quando eu era mais nova, eu sempre acho que... Sempre não. Algumas vezes eu acho que a minha voz tá um tom mais agudo do que a atriz original. Eu não tenho graves. Eu faço aula de canto e, assim, meus graves são péssimos, horríveis. Eu tenho muito agudo, mas os graves são ruins. Então, eu sempre acho que a minha voz tá um tomzinho mais agudo do que a original. Então, eu fico lutando pra ver se eu deixo grave, entendeu? Pra trazer um grave, pra trazer um peso. Principalmente agora que eu tô ficando mais velha, eu vou pegando personagens mais adultos, então eu tenho que... E na Sansa isso foi um ótimo exemplo, inclusive. Foi um grande desafio, eu consegui deixar a voz grave, pesada e imponente, porque senão você ficar fazendo só
personagens que a gente tende a associar a voz aguda e levinha com personagens frágeis, ou burros, ou muito girly, essas coisas assim. Então, quando eu vou fazer personagens mais imponentes, eu sofro, assim, pra trazer o grave. Qual seria o personagem que você acredita que faz a voz mais aguda e a que você faz a mais grave? Você tem esses dois personagens que você coloca na cabeça, assim? Eu acho que a voz mais grave que eu consegui fazer e manter, porque a grande questão é essa. Eu posso conseguir fazer uma voz super grave em um anel, em uma frase. Mas eu preciso conseguir manter essa voz durante o produto inteiro, né? Então, o que eu consegui manter, eu acho que foi a Triana da série Toy Boy, do Netflix, de mais grave. Como já expliquei, trabalho para a empresa Duarte e Associados. E se estiver de acordo, vou cuidar da sua defesa. Eu posso saber por que estão fazendo isso? Pela imagem. Prestígio da marca. E a mais aguda... tem outra coisa também. Geralmente, quando você faz a voz mais grave, você tende a baixar um pouco o volume da voz. É natural que você faça mais grave e que o volume da voz diminua um pouco. Porque geralmente você tá falando mais sério. Você tá... É aquele negócio do imponente. Você fala sério. Então, a gente tende a deixar um pouco o volume um pouco mais baixo, um pouco mais seco. E a mais aguda que eu fiz, eu acho que foi... Acho que era a Babi. E eu fazia uma voz bem agudinha, assim, desse jeito. E ela falava assim com o melhor amigo dela. E era bem chatinha. E ela era toda nervosinha, toda bravinha. Outro personagem interessante, também pela repercussão que é o desenho, é o Pokémon. Você fez a Serena no X e Y. E também, assim... A Serena era bem aguda, inclusive. Sim, a Serena era bem aguda. Como é mais ou menos que a Serena fazia? Vai, Ash, você consegue! Era assim que ela fazia. Lança chamas, Ferikin! Era bem agudinha também. Uhum. O Pokémon, eu acredito que tenha pegado, assim, tenha sido lançado na sua geração quando você era criança. Eu não sei, estou chutando aqui. Ou adolescente. Então, tem a possibilidade de você ter assistido. Eu não sei se foi o caso. Foi o caso? Foi, eu assistia muito quando eu era pequena. Muito. Eu adorava, eu amava. Tanto é que quando eu fui fazer... Depois eu fui, tipo, parando de assistir, comecei a trabalhar, tudo. E aí, quando eu fui fazer o teste, eu fiz assim... não acredito! E aí, eu nem sabia que tinha, tipo, episódios novos, assim, sabe? Que tinha continuado. Então, eu fiquei assim... Mas quem que eu vou dublar no Pokémon? Porque não tem quem eu duble. Tipo, todo mundo já tem a sua voz, sabe? Todos os personagens já têm a voz. Aí que eu fui entender que tinha trocado os personagens e tudo. Sim, é uma coisa bem normal do Pokémon, na verdade. Eles sempre fazem esses revezamentos de personagens justamente para continuar a história, para mover a geração. Talvez seguindo a tendência, porque hoje em dia Pokémon é um produto extremamente comercial e comerciável, né? Porque vende muito, sempre lança muito produto. Então esse revezamento ele sempre vai de acordo com o que vai sendo ditado pelos jogos, pelos produtos e tal. Mas foi uma experiência legal para você? Nossa, foi demais, foi muito legal. Foi uma das coisas, dos produtos, assim, que eu assistia já antes, e aí depois fui dublar. Então, foi assim, quando eu soube que eu passei no teste, eu fiquei feliz demais. Também na sua lista tem diversos papéis infantis. Você fez a Princesa Ember, né? Princesinha Sofinha, a Laguna no Monster High. Tem outros diversos, você fez a Trixie no My Little Pony. E você, conforme... Provavelmente várias pessoas aqui lembram de diversos papéis. Esse público, ele é mais legal, a parte do carinho de faz a voz tal em eventos, ele é um público mais legal, mais fofinho de interagir? É um público mais fofinho de interagir. Mas é o público que confunde mais também. Você com a personagem, assim, às vezes dá uma viajada, assim, sabe? Imagina, eles vão pensar, a mãe chega aí, deixa eu te apresentar aqui a Trixie do My Little Pony e tal. Aí ela pensa que vai vir um pônei mesmo, né? Tipo isso, de a pessoa te chamar pelo nome do personagem. Ou de ficar fazendo trocadilhos. Essa parte eu gosto, essa parte dos trocadilhos eu acho legal. Sei lá, você vai pegar alguma coisa, aí a pessoa faz referência com o desenho, sabe?
Mas com certeza é o público mais carinhoso de todos, assim, é o que te dá mais amor e mais valorização, porque é mais fácil a gente aceitar, é mais fácil o cérebro aceitar a dublagem do desenho. Porque a dublagem do desenho já é uma boca desenhada, né? Então não é uma boca que fala especificamente um outro idioma, é uma boca de um desenho. Então é muito mais fácil para o cérebro aceitar. Por isso que muitas pessoas falam assim, ai, eu só assisto dublagem de desenho. Ou assim, ai, só a dublagem de desenho é boa. Não é isso, mas é porque o seu cérebro tem mais facilidade de assimilar e de aceitar aquela dublagem do que aceitar a dublagem de uma voz que já não é a voz daquele ser humano e ainda por cima falando um outro idioma em cima de uma boca que está falando o idioma original. Então daí o cérebro tem mais dificuldade, assim, ele bloqueia mais. Você também faz, eu não sei qual é a pronúncia do nome dela, é Kylie Jenner, é isso? Ou é Kylie? Exato, a Kylie Jenner. É a série das Kardashians. Eu nunca assisti, mas eu suponho que seja uma espécie de reality show, é isso? Exatamente, é um reality show da vida delas. Elas começaram como socialites e estão agora na temporada 20, mas é bem famoso, assim, também. Elas eram socialites e aí foram fazendo reality, foram ficando famosas por conta do reality. Aí foram fazendo empresas. Na verdade, tem a principal delas, que é a Kim Kardashian, que ela sempre foi, assim, um ícone da moda. Ela sempre foi muito, muito representativa no mundo fashion e no mundo da beleza. E aí elas foram ficando famosas por conta disso, e a Kylie Jenner é uma das irmãs dela. Deve ser mais difícil fazer assim um personagem que ele é filmado num momento normal da vida dele, entre aspas, né? Todo mundo sabe que está sendo filmado, não vai atuar de uma forma normal, mas deve ser bem mais complicado do que realmente uma atuação propriamente, você dublar, né? Muito mais. E é muito mais difícil de você deixar natural. Porque a pessoa que está vivendo a vida dela ali, que não é um ator interpretando um personagem, ela não tem entonação de interpretação. Então, às vezes é muito mais próximo da realidade, mas culturalmente, a melodia que eles falam é muito mais acentuada. E aí, pra gente, é difícil de não retratar essa melodia, porque é uma coisa muito característica do jeito que elas falam. E, ao mesmo tempo, deixar natural, deixar realista e fazer com que a pessoa compre a sua voz naquele rosto, entendeu? E aí elas fazem muita pausa também. Elas falam muito So, like, I was like, so, Então elas fazem muito essas pausas e às vezes gagueja, né? Porque é o jeito que a gente fala no nosso dia a dia. Então é mais difícil de dublar mesmo. Caramba. Eu fico imaginando também, porque o conceito que eu tenho sobre as Kardashian é porque elas são pessoas aceleradas, né? O Júnior Filho tá falando aqui que tem muita energia de cena, né? E eu fico imaginando assim, qual seria a maior dificuldade que, assim, digamos assim, o tipo de texto mais difícil? Seria o texto rápido? Seria o texto com a voz muito diferente da sua? Qual é a coisa que você acha mais difícil na dublagem? Ai, vou dar a resposta que eu sempre dou. Tudo isso é difícil. Só que em cada momento você vai ter uma dificuldade. Por isso também que não dá muito pra gente cair na rotina, porque cada personagem vai ter uma dificuldade diferente. Pra mim, o lance de pesar a voz é uma coisa difícil, que eu tenho que prestar bastante atenção quando eu tô dublando. Aí, o lance de falar rápido é bem difícil. Principalmente se você é um dublador. Se você não é um dublador medíocre, digamos assim, que fala assim, ai, mas eu vou tirar as palavras e vou terminar junto. Não, amigo, você tem que falar no mesmo ritmo que a pessoa lá tá falando. Você tem que bater sílaba com sílaba. Então, se o ator original tá falando rápido, você tem que falar no mesmo ritmo que ele e bater sílaba com sílaba junto com ele. Mas tem uns dublador aí meio preguiçoso que vai tirando o texto e aí só terminar junto você fala, ai meu Deus. Então, falar rápido é difícil. Ator que, justamente,
coloca muita reação no meio da frase. Geralmente isso acontece bastante em coisa de comédia. É bem difícil, porque daí você tem que assistir muitas vezes para você marcar exatamente onde a pessoa faz cada pausa, cada reação. Às vezes tem uns dubladores que fazem muito essa reação. Ai, também é um saco. Você tem que ficar pegando todos os... ator original que abre, respira toda vez antes de falar ou toda vez no final de cada frase. Então, daí toda vez você tem que fazer a contabilização que você vai ter que fazer antes de falar. Então, tem várias dificuldadezinhas, assim. Cena em que a pessoa tá chorando é difícil. Cena em que a pessoa tá morrendo é sempre muito difícil. O que mais que tem? Cena quando a pessoa tá rindo muito também é difícil. Quando a pessoa tá, tipo, gargalhando e falando ao mesmo tempo enquanto gargalha. Difícil. Acho que são essas as maiores dificuldades, assim. Agora, você comentou acerca de que você está fazendo aula de canto, que você pratica canto e tal. Você faz isso na dublagem também? Você faz dublagem de canções? Sim, já fui contratada algumas vezes para fazer canções. Inclusive, até no começo do Live Imagine, que a Dove Cameron cantava, eu que fazia as músicas dela. É raro, assim, isso acontecer. Mas acontece. E aí, quando acontece, eu fico muito feliz. Muito, muito, muito. Eu falo que tem uns checkzinhos, assim, pra você ver que você venceu na carreira de dublador. E um dos checkzinhos que eu dei foi fazer a abertura de uma série de comédia. Tem uma série da Netflix que chama Time da Kaylee. E eu gravei, a Cidália Castro, maravilhosa, me escalou pra fazer a abertura também. Eu dublo a Kaylee. E a abertura da série é ela que canta. E aí ela me escalou pra fazer a abertura também, cantada. Ai, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu falei, eu não acredito que eu vou fazer a abertura de uma série. Eu fico imaginando que deve ser massa, assim. Principalmente porque eu falando como fã, uma coisa que eu detesto, e é uma coisa que a Disney faz muito, eles contratam atores para dar um marketing mais tal, e na hora da canção eles fazem a substituição por um cara que é cantor e dublador. Ou seja, o cara poderia ter feito os dois. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, por favor, não me mate, mas é o caso do Luciano Huck, quando fez o Enrolados. Ele não cantava e botaram um cantor maravilhoso, que se não me engano é o Rossato, para fazer as canções, e ficou maravilhoso. Para quem não sabe, ele é o cara também deu um trocado pro Seu Bruxo. E ficou muito legal a parte da canção. E aí, quando você vê, troca para uma fala de uma conversa, a voz totalmente diferente de Luciano Huck. Também não estou aqui julgando se ele dublou bem ou mal, mas eu acho que isso é uma coisa que... Eu julgar, dublou mal pra caramba mesmo. Tá bom, você falou, eu tô assinando embaixo. Não é culpa dele, coitado. Ele tava lá só fazendo o trabalho que contrataram ele pra fazer. Mas a pessoa que contratou, assim, ó, viajou legal. Pois bem, assim, quais são as outras atrizes assim que você costuma pegar muito como boneco? Eu já dublei a Vanessa Hudgens em 3 filmes. Eu dublei ela no A Fera, no Em Busca de um Lar e no Freaks of Nature. Dublei a Saoirse Ronan em 3 filmes também. O Grande Hotel da Peste, Minha Nova Vida e No Rio Perdido. Tem mais atrizes, mas eu não sei se eu vou lembrar agora. Isabel May! A Isabel May, eu dublei ela no Alexa e Kate. E dublei ela na participação que ela fez pro Young Sheldon. Essa foi outra coisa que eu fiquei muito feliz. Diego Lima me escalou pra dublar ela nessa participação que ela fez nessa série. E é uma série que eu sou muito fã. Eu já assistia antes. E aí, então é aquele negócio do bônus que eu falei. Além de me escalarem pra dublar o Young Sheldon, do Jimmy escalar, ainda foi pra dublar a Isabel May, que eu já tinha dublado. A Maria Pedraza, eu dublei em 3 coisas também. Eu dublei a Maria Pedraza no Elite, no filme Quem Você Levaria pra uma Ilha Deserta, na série Toy Boy. Por que a maioria dos dubladores que dublam certos atores na Disney não dublam eles em filmes e séries fora da Disney? Então, nós somos autônomos. Nós não somos contratados por uma empresa. A gente é contratado por produto. Então, eles me contrataram para dublar
a Dove Cameron na primeira temporada de Liv e Maddie. Aí eu dublo a primeira temporada inteira de Liv e Maddie. Quando vem a segunda, como nós somos autônomos, eles não são obrigados a chamar a gente de novo. A Disney, por ser um distribuidor extremamente consciente, extremamente preocupado com a qualidade do produto final e com a boa experiência do público, ela tem essa preocupação de manter o mesmo dublador, do mesmo ator. Então, eles são o que a gente chamaria de perfeição ideológica. Mas quando vem os outros produtos daquele mesmo ator, primeiro que eles geralmente não vão para o mesmo estúdio que dubla as coisas da Disney. Eles vão para outros estúdios. Aí tem muitas etapas. É um estúdio que eu trabalho? Sim ou não? O diretor ou o produtor que vai pegar aquele produto vai pesquisar na internet para saber quem que já tinha dublado aquela atriz anteriormente? Aí pode ser que sim, pode ser que não. Aquele diretor ou produtor acha que de fato a minha voz combina com aquela atriz? Ai, não acha. A atriz está mais velha e ele acha que tem que ser uma dubladora mais velha. Ou, ele até gosta do meu trabalho, pode até achar que combina, mas ele quer escalar a amiga dele. Ou, sei lá, eu. Aí, então, depende daí essa decisão é inteiramente do diretor e do estúdio. Eles não são obrigados a chamar a gente de novo. Então, quando os diretores são um pouco mais preocupados com a experiência do público, com a qualidade final do trabalho, eles pesquisam e tentam ali manter a mesma voz. Mas não é sempre que isso acontece. Ou, às vezes, também vai para ser dublado no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, eu dublo em São Paulo. Se o produto vai para o Rio de Janeiro, nem se o diretor quiser, não adianta ele me escalar, porque eu sou aqui de São Paulo, então para mim não vai valer a pena eu ir daqui até lá, apesar de que tem vários dubladores que fazem ponte aérea, mas aí eles dublam muitas coisas em São Paulo e muitas coisas no Rio de Janeiro. Eles têm já a carreira dividida. Mas quando eu, por exemplo, só dublo em São Paulo, para eu ir até lá gravar alguma coisa não vale muito a pena. Então, às vezes até o diretor pode ter boa intenção, mas aí não rola, entendeu? Então, daí depende de tudo isso. Por isso que muitas vezes não é o mesmo dublador que dubla o ator específico. São diversos fatores mesmo. Além de inglês, Michelle, você fala outra língua? Sí, yo hablo español, pero mi vocabulario no es muy bueno. Eu falo um pouquinho de espanhol. Eu estudo bastante e agora eu estou estudando espanhol. Finalizei o curso de inglês, estou estudando espanhol e estou estudando italiano também. Estou começando agora a estudar italiano, que é uma língua... Para combinar com o sobrenome, né? Sim, exatamente. Michele del Giudice. Eu preciso falar italiano. Perto do fim, eu queria fazer uma coisa que eu costumo fazer, que é um bate-bola jogo rápido, imitando a maravilhosa Marília Gabriela. Eu vou mandar uma pergunta rápida, você responde a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Pode ser? Eu adoro esse jogo. Bora. Um poder de personagens que você gostaria de ter. Invisibilidade. Uma dubladora que você considera uma grande parceira. Gabi Milani. Se você pudesse trocar de vida com um personagem que você dublou, qual seria? Seria com a Liv, de Liv e Maddie. Com quem você adoraria fazer um dueto? Com a Liv, de Liv e Maddie. Aquela que fica repetindo, né? Mas Da sua infância, se você pudesse dublar um personagem que você assistiu quando criança, qual seria o personagem que você escolheria? Sailor Moon. Se você pudesse ir para um evento em qualquer lugar do mundo onde você seria extremamente bem recebido e tal, qual seria esse lugar do mundo que você gostaria de ser chamada para um evento? Seria Los Angeles. Eu ia adorar ir para Los Angeles. Que dublador, que ator você gostaria de conhecer, que você, não que você tenha dublado, mas que você já fez alguma participação num filme que ele estivesse? Que difícil essa! É um só que eu tenho que escolher, pera. É um só.
Ah, eu ia querer conhecer o Zac Efron. Qual é uma habilidade que você não tem, mas adoraria ter? Habilidade humana, palpável, não nada de voar ou ficar invisível. Eu queria ser mais calma. É bom, serenidade. Um tipo de filme que não é muito bom de dublar. Terror. Odeio dublar filme de terror. E um tipo de filme que é maravilhoso dublar. Comédia. Eu adoro dublar comédia. Para finalizar, eu só vou fazer mais uma pergunta. Você veio para Campina Grande para um evento e todo mundo ficou enlouquecido por você, porque você foi muito simpática, recebe muito bem os fãs. Eu tenho certeza que deve ser a mesma coisa que acontece nos diversos eventos. Aí eu queria saber dessa sensação, porque o dublador, na minha cabeça, é a fama perfeita, porque o cara pode ir para padaria, pode ir para os cantos e tal, mas tem o seu momento de estrela, que é o momento que eles escolhem. Aí eu queria saber de você, como é frequentar esses eventos e receber o carinho de diversos fãs? Ai, é muito legal, eu me sinto muito famosa. Só que às vezes é engraçado, como a gente não tá acostumado, né, com isso, quando às vezes você chega assim, já teve gente que veio falar comigo chorando. E aí, sabe quando você não realiza que é com você? Tipo, já teve vezes que eu até pensei assim, tipo assim, mas quem é que tá vindo? É a Anitta? Tipo, sabe? Você fala assim, nossa, mas tá vindo uma pessoa muito famosa, né? Uma pessoa muito legal. E a pessoa tá querendo falar com você. Você não realiza, assim. É muito legal. E às vezes é muito estranho. Você fala assim, mas é por causa de mim? Você tem certeza? Perfeito. Assim, o que eu sempre digo é o seguinte, que os dubladores entraram na nossa vida muito mais do que qualquer ator, porque o volume de trabalhos que nos são apresentados são muito mais do que atores que fazem 2 ou 3 filmes por ano. Então, assim, os dubladores realmente são a parte mais próxima que a gente tem na infância, principalmente em relação aos desenhos, e também todas são figuras excelentes, a exemplo de você, que eu gostaria de agradecer muito por sua participação. Adoro o seu trabalho, foi incrível, você também nos recebeu muito bem pessoalmente e online também, e eu sempre agradeço muito, principalmente porque a nossa proposta é trazer algum entretenimento durante esse momento de pandemia, e os artistas que estão se disponibilizando a fazer isso, eu sempre fico extremamente agradecido. Então, muito obrigado por sua participação, e nesse momento deixa lá seu abraço, sua despedida do pessoal. Imagina, gente, me segue no Instagram, no TikTok também é esse mesmo arroba. Também tem meu canal no YouTube, para quem quiser seguir. E eu queria agradecer você, Yordan, pelo convite. Eu adorei, foi super legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pela recepção de todos. E um beijo enorme para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. É isso. Bebam água, façam exercícios. Se puderem, fiquem em casa e se cuidem, pois a gente vai sair dessa e vai sair muito mais forte. Um forte abraço e bom resto de fim de semana.